O Léo está falando assim, ó, vai amarrar o sapato, né? Dá uma amarradinha no sapato para disfarçar. Você preferia dar uma curvadinha só, o que tem? É tentação do que tem. O que tem? Dar uma baixadinha só perto da estátua? Eles falaram, não nos curvaremos. E você conhece o final feliz da história bonita, das loucuras de Deus. Os 3 foram jogados na fornalha acesa, sobremaneira acesa, 7 vezes mais acesa. A história nos diz, a Bíblia nos conta que os 3 soldados que jogaram, eles morreram queimados. Tal era a intensidade do calor. E os 3, com o 4º anjo que estava lá, o rei fica olhando, tem 4 andando no meio do fogo, manda sair, mas nem esse cabelinho aqui da falange queimou, nem cheirinho de chamuscado, nem o cabelo não queimou, saíram tranquilo, né? Coisa tremenda. Mas sabe por quê? Você pode repetir comigo? É a palavra de Deus? É confiança. Minúcio, eu acho que você até tentou interpretar sonho de algumas pessoas. Às vezes tem um sonho que dá para a gente deduzir. Mas você conseguiu adivinhar ou deduzir o sonho de uma pessoa sem ela contar que sonho era? Eu acho que ninguém de vocês conseguiu imaginar, contar o sonho que a pessoa sonhou sem contar para você. Porque essa foi a loucura de Daniel, ameaçado de morte, todos os sábios, os cientistas. O rei teve um sonho que ele ficou muito preocupado com o sonho. E não contou o sonho para ninguém. E chamou seus encantadores, os seus cientistas, os seus pais de santo, os mágicos, chamou todo mundo e falou, ó, eu quero que vocês interpretem o sonho. Logicamente, de uma forma normal. Os homens falaram, então me conte o sonho, que nós daremos a interpretação. E o rei falou, nada disso. Não vou contar sonho, não. Vocês não são os bambambam da coisa aí? Vocês têm que saber o que eu sonhei. Mas como, Senhor? Não há ninguém neste mundo que possa saber o que o Senhor sonhou. Daniel levantou a mãozinha dele e falou, ó, me dá um tempinho aí. Me dá um pouquinho, deixa eu falar com meu Deus, que eu vou te contar o que você sonhou. Glaubinho, você teria coragem de fazer isso? Hein, César? Complicação, que difícil. Porque olha que proposta ele fez para o rei. Eu vou orar um pouquinho, eu vou conversar com meu Deus, e eu vou te contar o que você sonhou. Coloque-te no lugar de Daniel. Você teria essa ousadia? Você teria essa intimidade com Deus? Você teria essa coragem de falar, eu vou contar o que você sonhou? E ele chamou seus amigos e falou, olha, nós temos que orar. A coisa está feia. Se eu não descobrir, se Deus não mostrar o que o homem sonhou, nós vamos estar tudo morto. E não só nós, mas os outros também. E de repente Deus revela para ele. Ele chama o rei e falou assim, ó, você sonhou uma estátua enorme, que veio uma pedra enorme, não feita por mão humana, e caiu sobre essa estátua. A cabeça era de ouro, peitoril de prata, bronze, os pés de barro e ferro, e o rei ficou, uau, é isso mesmo que eu sonhei. E ele deu interpretação sobre os reinados, sobre o futuro da Babilônia. Coisa tremenda, loucura. Mas era um homem que conhecia a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que essa vitória de Daniel e dos seus amigos foi baseada na palavra de Deus. Você conhece um exército chamado Exército de Gideão? Talvez não tenha loucura maior do que essa. Os filisteus acampados eram incontáveis. Só os camelos, multidões de homens preparados para a guerra. E de repente a circunstância, isso tem Juízes 7 para você conferir. De repente a circunstância chega para Gideão, Deus fala para Gideão, Gideão, você vai pegar 300 homens e você vai vencer essa batalha. Mas Deus não mandou chamar 300 homens corajosos, guerreiros. Fez um teste meio esquisito lá de beber água, depois você vê na tua casa.
E a estratégia era o seguinte: vocês vão rodear o acampamento dos filisteus. Vocês não vão pegar arma nenhuma. Na mão direita vocês vão ter a trombeta. Na mão esquerda vocês vão ter um cântaro vazio com uma tocha dentro, ou seja, a iluminação da tocha ficava apagada na escura, porque ela estava dentro de um vaso. E a ordem era: quando eu gritar, vocês vão quebrar o cântaro, erguer a tocha, tocar a trombeta e falar por Gideão e pelo Senhor, e a vitória é nossa. Eu duvido que você iria numa guerra dessa. Daniel ia falar: Senhor, mas eu não posso levar nenhum taco de beisebol escondidinho assim, para me defender? O Gustavo, uma pistolinha aqui na meia. Eu não sei o que você faria. Mas sinceramente, sou sincero com vocês. Se alguém me falasse para fazer uma guerra dessa, porque é guerra de verdade, não é videogame, eu ia fazer assim, ó: um cântaro, uma tocha, uma trombeta. Que estratégia de guerra mais absurda? Dá a impressão que eu estava mostrando para o inimigo: ó, o alvo está aqui, eu vou tocar para você ouvir bem onde eu estou, e caso você não tenha ouvido bom, você enxergue melhor, eu vou iluminar para você tacar a flecha em mim. Estrategicamente você está mostrando o alvo. As coisas de Deus são loucura, mas foi a palavra de Deus para Gideão, e ele obedeceu e foi vitorioso. E quando aconteceu isso, ele arrumou 300 corajosos que toparam a parada baseada na palavra de Deus. Você pode repetir a palavra de Deus? Então eles quebraram o cântaro, iluminaram, tocaram a trombeta, e eles começaram espada contra espada, se mataram, e a vitória foi de Gideão. Parece loucura. Estamos no tempo da internet, da eletrônica, do computador, do iPad, iPod, aí não sei o que lá mais, e celulares fantásticos, e de repente a gente fala numa estratégia de guerra desse jeito, parece que nós estamos antiquados, obsoletos, fanáticos, mas é verdade, é história. Isso aconteceu. Gideão venceu com 300 homens na estratégia mais louca do mundo. As coisas de Deus realmente são loucura para o homem quando pensa racionalmente. Por isso que a própria Bíblia fala que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas se você for em 2 Crônicas 20 também, versículo 20 a 24, você vai ver outra história. Não precisa nem abrir a Bíblia, que você conhece. É a vitória de Josafá, o rei Josafá, sobre 3 exércitos. Dos amonitas, 3 exércitos se uniram lá contra um povo que não tinha exército nenhum, contra o rei Josafá e o povo judeu. E a Bíblia fala que era uma multidão que veio contra eles. E Josafá fez uma oração bonita, que vale você como tarefa dessa semana, em 2 Crônicas, capítulo 20, você estudar esse detalhe, porque tem detalhes maravilhosos. Ele faz uma oração linda, falou: Senhor, vem uma multidão contra nós. Este povo aí, nós não temos jeito, não temos força para vencê-los. Mas a nossa força está no braço do Senhor. Do Senhor essa guerra. E o rei Josafá pregou jejum e oração para todo o povo. Escute bem a loucura. De repente, o Espírito Santo de Deus fala através de um profeta. Fala: escute bem, vocês não vão pelejar. Vocês vão chegar lá e vão ficar quietos. E vão só observar o livramento que eu vou dar. E a história você vai verificar depois, que eles preparam uma equipe de louvor, talvez bonita como essa, com vestes de louvor, e eles vão para a guerra, falando: rendei graças ao Senhor, porque suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque suas misericórdias duram para sempre. Querido, isso é grito de guerra? Estratégia de guerra? Isso mata alguém? Eles creram, acreditaram na palavra de Deus,
O rei Josafá não montou um grande exército, ele montou um grande coral com vestes de louvor, e foram na frente, e eles subiram o monte cantando: rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. A hora que eles chegaram no monte, olharam para o deserto, a Bíblia fala que o exército de Amon se investiu contra o outro, os amonitas contra o terceiro contra o primeiro, brigaram entre si, e eles viram só cadáveres e despojos. E eles demoraram 3 dias para colher os despojos. E ficou tão histórico que aquele lugar passou a ser chamado Vale da Bênção até hoje. Amados, que coisa mais esquisita. Você não faria isso. Você não iria nessa guerra enfrentar o exército dos filisteus e ficar parado, tomar posição, não faça nada, fica quieto, apenas vede o livramento que o Senhor vai te dar. Talvez você que seja mais crente que eu, você fosse, mas a maioria de nós não iria. Mas a palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus, fez com que aqueles homens, o rei e o povo, seguisse aquela determinação, creram no que Deus mandou, e a vitória foi deles. Isso está em 2 Crônicas 20 e 24. E no versículo 20 e 27 fala: não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. E assim aconteceu, baseado em histórias todas que eu falei, baseadas em circunstâncias que o cidadão, o herói, ele creu, ele obedeceu. Só de Josué nós poderíamos citar outros fatos, e tem outras histórias bíblicas que você olha e fala: isso é loucura, eu não faria isso. Pelo menos o Isaac teu você não sacrificaria. Eu duvido que você que é pai, que você tem amor pelo teu filho, que você possa pegar um punhal e sacrificar o teu filho. E hoje você pensa assim: não, mas já teve uma história, eu conheço a história de Abraão e Isaac, então Deus vai quebrar meu galho também. Mas Abraão não tinha história nenhuma para saber, não tinha ainda um pré-existente como você já tem o de Abraão, para você se afirmar nele. Olha, a história de Abraão realmente era um homem que era amigo de Deus. Agora, eu queria que você abrisse tua Bíblia em Lucas. Não, primeiro abra no Salmo 1. Quem tem coragem de ficar de pé e ler bem alto o Salmo 1, por favor? Se vocês não têm coragem para ler a Bíblia na igreja, imagina se vocês têm coragem de enfrentar o exército de Gideão lá. Muito bem. Outro fica de pé e lê mais alto. César, você tem voz boa. Cadê o César? Continua, por favor. Muito bem, só até aí. Ele disse: e tudo quanto fizer prosperará. Eu vou repetir. Ele disse no final que tudo que fizer prosperará. Agora, quem é que vai prosperar? Aquele que medita na lei do Senhor. Ou seja, nesse livro da lei, ele medita dia e noite e faz tudo o que nele está escrito.
Então ele é como uma árvore frondosa, plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Em outra tradução, talvez fala, serás bem-sucedido. Eu não tenho dúvida. Se eu perguntar para você, você quer prosperar? Você quer bem-sucedido? Você vai levantar a mão. Então eu nem vou perguntar, porque é tão óbvio. Então, a palavra fala, medita na palavra, segue os princípios. Como Abraão fez, como Daniel fez, como Josafá fez, como Josué, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abedênego, que são os amigos dele, como os profetas. Abra em Josué capítulo 1, por favor. Rodrigo, você vai ficar de pé e lê bem alto para nós, por favor. Josué capítulo 1. Não sei que versículo que é, talvez 18 ou 19, ou 8 ou 9. Josué capítulo 1, o Rodrigo vai ler o 7 e o 8, por favor. Muito bem, parece que é plágio do Salmo 1. Deus está falando para Josué, e se você é inteligente, pega uma carona, vai no vácuo de Josué. Serve para Josué, serve para você. Fala, medita nesse livro. Josué, Moisés morreu, agora você tem a tarefa de conduzir este povo. Ser forte e corajoso, eu estou te mandando, pode ir onde você pisar, eu estou junto. Mas medita nesse livro, faça tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, serás bem-sucedido. Amados, a palavra de Deus é sucesso, é luz para os teus pés, é brilho para os teus caminhos. Se você quer prosperar, ser bem-sucedido, você pode fazer faculdade, você pode entender internet, você pode falar 5 línguas, mas se você quer prosperar, ser bem-sucedido, essa é a palavra de Deus. Agora então você pode abrir em Lucas, por favor. Lucas, não sei que capítulo, eu acho que é o 6, a pesca maravilhosa ou pesca milagrosa, está por aí. 5, Lucas capítulo 5, na minha Bíblia fala pesca maravilhosa, na tua Bíblia talvez possa ser a pesca milagrosa ou coisa assim. Esses dias nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas esse versículo, essa história, ela tem que finalizar a nossa conversa aqui. Você conhece a história, nem precisa ler, é tarefa também para a semana, você vai ler na tua casa. Eu vou te contar a história, o que está escrito aí. A multidão apertava Jesus, o povo queria ouvir Jesus, e tinha uma multidão, e foi apertando, pressionando, e ele não encontrava um lugar para ensinar, para orar, para curar enfermos, e o mar estava do lado, e de repente ele vê 2 barquinhos, do lado dos barquinhos 2 homens lavando as redes, acabaram de trabalhar, estavam lavando as redes, 2 pescadores, ele pede emprestado o barquinho, monta no barquinho, afasta um pouquinho o barquinho, e ele fica num palco de excelência, o povo lá na praia, e ele aqui, ensinando as multidões. Assim diz Lucas 5, a pesca maravilhosa. Mas de repente ele olha para os 2 e fala, escuta, agora vocês pegam o barquinho, vão mais para lá e lancem as redes. Os pescadores, que conhecia de pesca, Pedro, que conhecia de maré, de cardume, de orientação, de ventos, etc., fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada,
Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Repete comigo, sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles foram, e baseado na palavra de Deus, lançaram as redes. E a história é escrita aí na tua Bíblia, que pegaram tanto peixe, ao ponto das redes estavam se rompendo. Então chamaram outro barquinho para socorrer. E os 2 barcos vieram cheios de peixe, que quase foi a pique, porque estava lotado. Escute bem. Você quer ser bem-sucedido. Você quer ser feliz. Você quer ser alegre. Você quer ser próspero. Isso é bom, não há mal nenhum. E essa igreja quer profetizar que assim será, que você vai ser próspero, feliz, alegre, tudo te irá bem. Esse é o desejo de Deus também. Então, querido, escute bem. Sobre a palavra de Deus, lança as tuas redes. Você não é pescador, mas você tem sonhos, você tem projetos, você tem metas, você tem desafios para cumprir. Então lança as redes baseado na palavra de Deus. E você fica ansioso porque a maior preocupação hoje dos homens é a ansiedade. Essa ansiedade leva à melancolia, à depressão, transtornos psicoemocionais. E de repente tem síndrome bipolar, síndrome do medo, síndrome do pânico, síndrome do não sei o que lá, baseado numa ansiedade, numa preocupação. E a palavra de Deus está escrito 366 vezes, não temas. A palavra de Deus fala para você não andar ansioso por coisa alguma. Mateus 6,33 fala assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e toda a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então joga a tua rede, amado, rede de sonhos, de projetos, sobre o que está escrito, sobre a palavra de Deus. Essa é a verdade, esse é o desafio, essa é a proposta. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que você é mais que vencedor. A Bíblia fala que Deus tem cuidado em Cristo Jesus de todas as tuas necessidades. Ele tem suprido em Cristo Jesus todas as tuas necessidades. Essa é a palavra. Então lança a tua rede de sonhos, de metas, de definições, baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você tudo pode nele, que te fortalece. O Salmo 8 fala que você foi feito um pouco menor do que Deus, e de honra e glória Ele te coroou. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Mas o povo, as pessoas, às vezes o teu pai, tua mãe, o teu patrão, sei lá o que, tua professora, falou que você é burro, que você é incompetente, que você não vira nada, que você não vai ser bem sucedido. Falaram palavras de maldição. Mentira. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito um pouco menor do que Deus, e de honra e glória Deus te coroou. Essa é a palavra. Então lança as redes na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também fala para você ir pregar o evangelho. A palavra de Deus fala, vai, recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Samaria, em Judeia, em Guaíra, em Colina, em Barretos, no teu trabalho. Essa é a ordem de Deus. Ide, fazer discípulos em meu nome. Essa é a palavra de Deus. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. É a palavra em Mateus 10, versículo 8. Você pode fazer isso, porque é a palavra de Deus. Da mesma forma que Abraão obedeceu, que Daniel obedeceu, que Jacó obedeceu, que Isaías obedeceu, que Eliseu, e todo mundo obedeceu. E tem essas histórias fantásticas que você acha que é loucura, mas baseado na palavra de Deus, seja loucura ou não, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para você perdoar. Essa é a ordem, perdoa. Se você não perdoar, não tem jeito. Deus também não te perdoa, Ele é fiel no que está escrito. Essa é a palavra de Deus. E convenhamos, perdoar, ainda que seja difícil, é mais fácil do que enfrentar o exército de Filisteu. É mais fácil do que sacrificar o teu próprio filho. É mais fácil do que você vencer um gigante chamado Golias. Perdoar, amar teu próximo, adorar a Deus e falar a verdade, não é tão difícil assim como esses exemplos aí de
pisar na água do Jordão, ou as muralhas de Jericó, ou enfrentar o rei Nabucodonosor, o faraó. São desafios muito maiores. Afinal de contas, amar o próximo e perdoar, seguir a palavra de Deus não é tão difícil assim. Então, serás bem-sucedido, farás prosperar o teu caminho, e você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, no devido tempo dará o seu fruto, e serás bem-sucedido. Amém? Então eu quero fazer uma proposta, que você faça um exercício essa semana, essa tarefinha dessa semana, que você vai andar não no teu pensamento, não no que você crê, não no que você aprendeu, não no que você acha. Você vai andar baseado no que está escrito na palavra, porque a palavra ela é verdadeira, ela é real, ela é viva, e Deus é fiel e zeloso para fazê-la cumprir. A promessa dele, ele faz cumprir, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E essa semana vai ser de êxito, de vitória, porque você não vai andar pelos teus próprios pés, você vai andar pelos pés do Senhor. A palavra de Deus vai te iluminar, e você vai ser bem sucedido essa semana e sempre. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus já pela tua vida, pela semana que vai ser muito vitoriosa. Eu sei que você está acomodado, mas se você puder ficar de pé um pouquinho só. Eu não vou fazer uma oração longa. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Eu te agradeço pelas multidões também que via TV Barretos nos ouvem, nos assistem e participam desse programa. E eu sei, Senhor, que a tua graça haverá, Senhor Deus, não só de alcançar os nossos familiares, mas cada pessoa que nos assiste através da rede de televisão. Peço, Senhor Deus, que o Senhor infiltre, que o Senhor vá, que o Senhor determine, que os teus anjos, baseado na tua palavra, visitem cada um, Senhor, porque a tua palavra é luz para os nossos pés. Peço, Senhor Deus, que a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, Senhor, que são tão abundantes, possam ser, Senhor Deus, participantes das atividades nessa semana e sempre de cada pessoa que está nesse culto, pessoas que nos assistem, Senhor. Peço, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito esteja derramando, Senhor Deus, os teus frutos: paz, amor, alegria, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio e quantas coisas mais, Senhor Deus, a sociedade humana, barretense e região precisa, Senhor Deus, desses quesitos que só o Senhor pode dar. Oh Deus amado, visite o enfermo, derrama da tua bênção, derrama da tua graça, dê, Senhor Deus, um renovo de esperança e de forças, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a tua palavra.